Nós aqui, ó, o microfone, esqueci o microfone, tal do microfone. Boa tarde, boa tarde. Então, estamos aqui mais uma vez, terça-feira, falando de constelação. A constelação pode ser o primeiro passo em direção à minha liberdade. A minha liberdade é a minha liberdade, a minha felicidade. Pode ser a minha liberdade financeira, pode ser a minha liberdade para amar, pode ser a minha liberdade para ir além do que os meus pais foram, porque às vezes eu fico ali, ainda fico agarrada ali dentro de casa, como se eu não pudesse ir para o mundo, como se eu não fosse livre, né? A liberdade de poder ser eu mesma, do meu jeito, com a minha cara, sem ter que atender às expectativas de outras pessoas, a liberdade de pegar as minhas crenças, colocá-las lá embaixo. Aí, quando eu coloco minhas crenças lá embaixo, olho para elas, né? A liberdade também de parar de repetir a mesma história que meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisos, né? E isso é um presente, a constelação é esse presente que faz isso, né? É uma ferramenta que mostra onde que é que o caminho ali está entupido, me impedindo de ter essa liberdade, essa leveza, essa tranquilidade de poder ser eu mesma, né? Às vezes eu vejo essas pessoas vêm constelar e elas nem se dão muito conta do que acontece. Outro dia, um ano atrás, um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, eu constelei uma pessoa e chegou, é um cara, ele chegou todo formal, o cabelo assim todo certinho na cabeça, meio gordinho, com as questões no relacionamento, falando assim muito rígido, muito rigoroso, que não mudava de casa de jeito nenhum, que não sei o quê. Outro dia encontrei com ele no supermercado, não reconheci. Tinha emagrecido, um cabelão grandão, solto assim, até meio ripongo. Me contou que tinha mudado de casa para uma casa muito gostosa, que era uma casa menor, mas muito gostosa. Me contou que tinha mudado de emprego. A constelação, ele fez uma constelação para um movimento de casal que, né, primeiro veio o casal, depois fizemos um atendimento dele, depois o atendimento dela, depois o atendimento do casal. E isso transformou a vida desse cara, deixou ele assim, parou de beber, eu fiquei encantada. E na verdade, ele me falou assim, que ele tinha feito outras escolhas, que a vida dele tinha mudado. Ele nem dentro da minha percepção, ele nem antenou que a constelação ajudou ele a fazer essas mudanças que chegaram a ser gritantes aos meus olhos. Você imagina para mim que conheço ele pouco, para quem conhece ele mais na intimidade, o que não foi isso, né? Essas danadas dessas crenças, elas muitas vezes literalmente nos impedem, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu quero ser rico, eu quero ter muito dinheiro, eu quero estar de bem. Aí eu te pergunto assim, se você tivesse 50 milhões hoje, se você tivesse 50 milhões, como é que ia ser a sua vida? Você ia estar morando no mesmo lugar, na mesma casa, usando as mesmas roupas, com o mesmo carro, se relacionando com as mesmas pessoas, indo nos mesmos restaurantes, nos mesmos bares, você estaria fazendo as mesmas viagens. Você se afastaria de algumas pessoas? Teriam algumas pessoas que se afastariam de você? Você se aproximaria de outras pessoas? Porque, por exemplo, se você, né, às vezes a gente está lá dentro do nosso sistema familiar e o nosso sistema familiar, às vezes, ele não comporta uma prosperidade tão grande assim. É como se o próprio sistema não aceitasse, não concordasse com isso. Então fica muito difícil para eu fazer diferente, para eu ir para um outro lugar de ser a milionária. Se eu quero ser a milionária, como é que eu vou dar conta? É quase como se eu tivesse que escolher entre a minha família e poder ser próspera. Eu tenho que poder ser os dois. Quando a gente constela, a gente consegue ser a gente mesmo e continuar pertencendo à nossa família. A gente consegue respeitar o outro dentro do movimento dele e a gente também se respeita e se autoriza, né? Quando a gente constela também, a gente encontra o nosso lugar. Quando eu estou no meu lugar, é o lugar onde eu tenho fluidez, leveza, onde as coisas podem acontecer, né? Às vezes eu estou ali, porque prosperidade, né, e liberdade é muito mais do que
eu ter muito de tudo, não é não. Eu estar com uma pessoa num relacionamento, eu tenho que ser livre para estar naquele relacionamento. Livre que eu falo é ter a liberdade, né? É ter, por exemplo, se a vaga está ocupada com meu pai, eu não estou livre, eu não tenho a liberdade para estar naquele relacionamento amoroso. Né? Se todo mundo, minha família é gordinho, eu tenho que ter a liberdade de poder ter um corpo normal, saudável, esguio, leve. Né? Eu não posso entrar naquele movimento de que para pertencer eu tenho que fazer igual. Às vezes eu também ainda estou identificada com as histórias do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisos, às vezes dos meus tio-avós, dos meus tios, com dores, coisas que aconteceram lá atrás que foram difíceis. E eu ainda estou ali repetindo a história. Eu estou lembrando que eu mesmo, um dos movimentos que eu fiz em relação a relacionamentos amorosos, eu via que eu estava identificada como a tia-avó, que os irmãos não deixaram ela casar, porque falaram, esse homem não é bom para você. Aí ela falou, se eu não posso casar com esse homem que eu amo, então eu não caso com ninguém. E não pôde viver esse grande amor. Uma constelação que eu fiz, que eu vi, eu estava identificada com essa tia. Eu tive que falar com ela, ô tia Amica, muito obrigada por tudo. Você ajudou minha avó a cuidar do meu pai, dos meus tios, você foi precioso, seu lugar foi muito importante. Agora, me olha com bons olhos, eu quero poder também estar aqui, quero poder também olhar para os meus sobrinhos, quero poder viver a minha vida, mas eu quero poder amar e ser amada. Então, isso é liberdade. Liberdade não é eu fazer o que eu quiser, não. A liberdade é eu poder me mover na vida da maneira que tem significado, sentido e propósito para mim, né? Isso é que é liberdade. Liberdade não é o que o outro me limita, não. É onde eu estou me impedindo, onde que as coisas estão me impedindo. E tudo nessa vida a gente pode ter um novo olhar, um olhar diferente para aquilo, né? Outro dia, eu gosto muito do Alejandro Jodorowsky, e outro dia eu vi uma frase dele, assim, para a gente entender profundamente o que é ter um novo olhar sobre uma mesma situação. Eu achei muito, muito legal. Ele falou assim, que pena que as rosas têm espinhos. Como que seria um novo olhar? Eu achei lindo. Ele falou assim, que bom que os espinhos têm as rosas, para deixar mais leve para eles. Eu achei simplesmente espetacular isso, muito, muito lindo. Então, eu posso olhar para tudo o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu com os meus ancestrais, e poder enxergar essas pérolas, esse novo olhar, esse novo movimento. E a constelação é um caminho que me autoriza a ter essa liberdade, essa leveza, essa felicidade, essa prosperidade e continuar pertencendo à minha família de uma maneira mais harmoniosa, mais leve, né? Ela também me liberta muitas vezes eu ainda estou aprisionada em relacionamentos que eu já tive, que foram difíceis, que foram dolorosos. Eu fico lá naquele lugar do e se, e por quê. Às vezes a gente esquece, né, que o oposto do amor não é o ódio. O ódio cola tanto quanto o amor. Às vezes eu tô com ódio daquela pessoa, tô agarrada lá naquela pessoa, e aí não tô livre para poder amar a outra. Né? Então, eu tenho que, às vezes, olhar para aquilo que eu vivi e dar um lugar para aquela pessoa com quem eu já me relacionei, de um professor, o que eu aprendi, o que eu vivi com ele, né? É disso que a constelação fala, é dessa liberdade, desse lugar, né? A constelação, ela também, ela me deixa ir podendo ficar. Não estou entendendo, não. Como é que é isso, André? Eu posso ir para a vida e continuo tendo o meu lugar no meu sistema familiar. Eu continuo sendo a filha. Meu pai e minha mãe podem me olhar com bons olhos se eu vou para o mundo realizar, concretizar, viajar, passear, viver, amar, né?
Eu não tenho que ficar ali. Muitas vezes, isso é um impeditivo, né? Os pais e os pais ficam ali na dependência daqueles filhos e aqueles filhos ficam ali pelos pais e não vão para a vida. Nem para se relacionar, nem para se realizar profissionalmente. Ficam ali mantendo aquela história, aquele negócio. Então, assim, a constelação realmente, né, me deixa ser a namorada, ser a profissional, ser a amiga, né? E ser a filha. Eu continuo no lugar de filha, podendo, né? E a constelação é um lugar onde eu encontro meu lugar de força, né? Quando eu posso receber a vida que vem dos meus pais, tomo a vida dos meus pais, deixando com eles o que é deles, é um lugar que atua em mim poderosamente, me capacitando a prosperidade e a abundância num movimento de ir para o mundo, né? Num movimento de buscar também aquilo que tem significado e propósito para mim, e não atendendo às expectativas do que papai e mamãe querem. Ah, papai queria que eu fosse médico, ah, papai queria que eu fosse engenheiro, ah, papai... Não, o que tem significado e propósito para mim? O que minha alma pede? O que minha alma quer? O que faz sentido para mim, né? É, é isso que a constelação familiar faz, né? Uma formação de uma formação em constelação familiar vamos dizer assim, um mergulho profundo nisso, né? Porque a gente vai vivenciar vários módulos, constelando e vendo e participando de constelações durante toda a formação. É um movimento que a gente faz extremamente transformador na nossa vida. Muitas pessoas vêm fazer a formação justamente porque elas querem fazer, vamos dizer assim, é como se fosse uma musculação emocional, como se fosse uma preparação física, né? Deixar o corpo bem, mas deixar a alma, o coração quentinho, deixar a vida mais leve, eu mais pronta para viver, mais disposta a viver, né? É isso. E muitas vezes a pessoa vem para o autoconhecimento para conseguir esse movimento de estar mais em paz com ela mesma, com as relações, com a vida, com a prosperidade, com a saúde física, inclusive. E às vezes ela acaba resolvendo se tornar uma consteladora e se torna uma consteladora. Muitas vezes a pessoa vem decidida que quer ser uma consteladora e na hora que ela vai ver, ela na verdade ela quer fazer aquilo que ela fazia, mas com um novo olhar, né? Eu falo assim, uma professora quando vem fazer uma formação é uma bênção para a humanidade, né? Porque na hora que ela olha para aquela criança ali na escola, ela começa a olhar diferente, ela não olha só para a criança, ela olha para a criança e ela vê o pai e a mãe da criança, ela vê o sistema familiar completo daquela criança. E ela, tendo se observado, tendo feito esse mergulho, ela tem consciência também do sistema que ela carrega. E ela vai poder conseguir conduzir de uma maneira totalmente diferente, criança a criança, movimento a movimento, entendendo o que está acontecendo, né, dentro daquele sistema. É um movimento assim transformador. E lindo, 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 lindo de se ver, né? Então, esse é o convite, né? O convite é a gente continuar se cuidando, continuar se olhando, continuar aprofundando, estudando. Se você ainda não veio, venha. Nós temos agora o despertar sistêmico que vai acontecer. É um final de semana onde a gente vai poder olhar as ordens do amor, as ordens da ajuda, através de constelações e dinâmicas o final de semana inteirinho, onde eu vou estar realmente olhando para mim. Se você quer começar a estudar, a formação está aí, começando. Todo mês tem um movimento novo, você pode começar, o convite é esse. Se você quiser fazer o aprofundamento no atendimento individual, tem. Se você quiser participar da mentoria, tem. Se você quiser constelar, tem constelação individual, em grupo, online, presencial. Eu constelo, a Alexia constela, eu e a Alexia constelamos juntas. Então, assim, gente, a hora é agora, né?
Ano novo, vida nova. Se eu quero vida nova, um novo olhar. Se eu quero um novo olhar, a constelação é uma ferramenta que me ajuda enormemente a enxergar o que eu não estou enxergando, o que precisa ser visto, o que precisa ser entendido, onde eu posso ressignificar as minhas crenças, onde eu posso fazer a diferença na minha vida. E se eu fizer a diferença na minha vida, gente, eu estou ajudando o mundo a ser um mundo melhor. Né? Não adianta eu querer resolver o problema nem em Gaza, nem na Venezuela, nem na Ucrânia. Eu tenho que começar aqui, onde houver erro, que eu levo a verdade, onde houver ofensa, que eu levo o perdão, onde houver ódio, que eu levo amor. Eu começando aqui, né, eu vou num efeito dominó, levando isso para o mundo. Então, esse é o convite, a gente seguir junto, fazendo esse mergulho de se desenvolver, né? Tirando as camadas. E junto, que junto é mais gostoso, né? Então é isso. Eu vou te pedir, se você gostou, curte, compartilha. Se você acha que isso é para alguém que precisava escutar, uma amiga, uma prima, um namorado, encaminha para ele. Te lembro que se você curtir, compartilhar, você ajuda a gente a seguir aqui. E eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, porque a presença de vocês é que dá sentido e propósito para tudo isso aqui. Então, muito, muito obrigada e até breve, né?